Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 12 de agosto de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. O que você tá achando desse aplicativo aí, o Pokémon Go, hein? Qual a sua opinião sobre esse assunto? É uma brincadeira só, uma questão de diversão? Isso vai passar? Quanto menos atenção se der a isso, melhor? Você acha que, pelo contrário, tem que ter mais atenção? Tem muita gente que fala aí que marca o lugar onde tá, para onde vai, cria ali o link com os hábitos que as crianças têm. Criança não, né? Não é só criança não, tem muitos adolescentes, jovens e adultos, tem muita gente andando pela rua com celular disponível aí. E aí você pode encontrar com aquele carregador de celular. Não é o que carrega e alimenta o celular, é o que carrega e leva o celular. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui, eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, sobre esse assunto. Liga para alguém que você conhece, olha, eu quero saber sobre esse assunto, liga para alguém, disse, ó, liga no Debate 93, daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto aqui hoje, o nosso Debate 93, vamos tratar também sobre a questão do Pokémon Go. E ainda, para ministro, homens trabalham mais que as mulheres e por isso não cuidam da saúde. Você acha que essa palavra dele é uma palavra acertada? Primeiro, os homens cuidam pouco da saúde mesmo. Segundo, os homens trabalham mais do que as mulheres e por isso não tem tempo para cuidar deles. O que você acha, hein? Como começar bem e terminar melhor ainda? Tem muita gente que tem aquilo que se chama de iniciativa e pouca aquilo que se chama de acabativa, hein? Tudo entre aspas, hein, ouvinte? Quero saber a sua opinião sobre o tema do programa de hoje também. Tem gente que não pode ter um pouquinho de poder que logo muda, né? Pensa que pode mandar e desmandar em quem está sob sua autoridade? Sei que a obediência agrada a Deus, mas como se submeter a alguém que pisa nas pessoas? Questionar uma autoridade seria insubmissão? O que fazer quando percebemos que uma pessoa está sendo transformada pelo poder que recebeu? Como enxergar que eu posso estar sendo fascinado pelo poder? Quero ouvir a sua opinião, sua participação que começa agora. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Querido pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, Duque de Caxias, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. O senhor acha que o poder tem esse poder de transformar mesmo as pessoas ou o poder revela? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos queridos ouvintes. Eu acredito na segunda hipótese de que o poder ele revela quem essa pessoa é. Na verdade, isso tudo é muito remoto, né? Há muito tempo atrás já vem essa questão do homem no poder e se revelando quando está no poder. Você olha para a história de Davi, quando Absalão, seu próprio filho, ele parava sempre na porta de entrada da cidade, beijava a mão das pessoas e dizia: o meu pai não tem tempo para vocês. Um belo tempo depois, Absalão se revela e se rebela contra o próprio Davi. E se você olhar lá no final da história de Absalão, a Bíblia diz que Davi nunca chamou a atenção de Absalão. Então, com o tempo, ele veio se rebeliar. A outra questão, só para concluir essa primeira parte, você olha os discípulos na mesa da Santa Ceia e acontece uma discussão entre eles sobre quem seria o maior no reino de Deus. E aí aparece Jesus com uma atitude extraordinária, pegando uma bacia, lavando os pés, que era algo considerado vergonhoso. Até o escravo naquela época se negava a lavar os pés de alguém, porque era algo humilhante para um ser humano. E Jesus dá uma demonstração de autoridade, não autoritarismo. Ele ganha sem palavras, porque a autoridade é alguém que tem especialização sobre o que está falando, tem certeza. E autoritarismo é alguém que quer ganhar no grito. E aí Pedro dá um grito
muito e disse: Senhor, eu não aceito o Senhor lavar meus pés. E Jesus disse: olha, não é assim. Se você não deixar, você não tem parte no meu reino. Se alguém quer ser o maior, que seja o menor e sirva a todos. E a palavra sobre esse assunto inicialmente do querido pastor Manuel de Matos ou o pastor Rodson Bulê, que é pastor auxiliar da comunidade evangélica de Mesquita. Pastor, muito bom dia, seja também bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. A nossa ouvinte relata a experiência de uma pessoa que era de um jeito. Lá, amigão, amigona, nota 10. Pessoa pulou um pouquinho, subiu um pouquinho, ganhou um poder, não importa se é um poder muito grande ou um poder pequeno. O fato é que relata ao ouvinte que a pessoa mudou, e não é a única pessoa que conta isso não. A pessoa era normal, de repente... Bom dia, pastor. Bom dia, JR. É bom a gente deixar bem claro que ninguém está livre disso. Ninguém está livre do bichinho, do poder que pode nos morder e fazer com que a gente acabe indo para um viés que a gente sempre jurou que não iria. O importante nesse sentido, penso eu, é nós nos cercarmos de amigos e de amigos verdadeiros que são capazes de falar a verdade para nós. Doa quem doer. Nesse sentido, o poder ele vai ser apenas um potencializador de algo que está dentro de nós e que nós não fazíamos antes pela falta do poder. Mas que isso fique muito claro. Quando a gente aponta para o outro dizendo que o outro mudou, ou que o outro foi transformado pelo poder, ou que o poder revelou a malignidade do coração do outro, a gente precisa tomar muito cuidado até que ponto nós também não fomos corrompidos, ou até que ponto esse poder não está revelando em nós a maldade que existe dentro do nosso coração. Então, assim, a gente precisa olhar para o outro, sim, mas antes da trave, ou melhor, do cisco no olho do irmão, a gente precisa se preocupar muito com a trave no nosso olho. Irmão Harold de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo, dia especialíssimo hoje, depois vai ter uma declaração de amor especialíssima aqui no ar da 93 depois, FM, daqui a pouquinho. Irmão Harold, e esse assunto, hein? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, queridos ouvintes. Esse é um tema que é sempre muito presente na vida de todos nós. Eu aprendi ao longo da minha vida, no exercício de funções, na perda do exercício de funções, no exercício de poder, perda do poder, que é tudo natural, de que as pessoas que estão menos preparadas para exercer a autoridade, para exercer o poder, são as mais suscetíveis de mudarem, porque tem a necessidade de criar um espaço de compensação. É claro, existem outros fatores. Essa é uma observação pessoal. E cada vez mais, até hoje, nós estávamos falando há pouco sobre tecnologia, a tecnologia, as relações entre as pessoas, a reestruturação dos processos produtivos, dos processos de geração de resultados, tudo isso faz com que a questão do exercício do poder mude realmente para uma outra dimensão, que é a dimensão da liderança, é a dimensão do servir. As mesas grandes, as cadeiras de espaldar alto, vão devagar e estão acabando nas empresas, nas instituições, e as mesas passam a ser redondas, porque há já o entendimento de que dentro de uma estrutura organizada de pessoas, todas as pessoas fazem parte da mesma engrenagem e cada uma delas naquilo que faz é tão importante quanto aquele que eventualmente tem a palavra final, evidentemente, para tomar a decisão. Então isso tudo mudou. Hoje nós tratamos de liderança na expressão máxima do termo que a gente sempre aprendeu. Antigamente a gente falava assim, chefia e liderança, porque a gente pensava nas estruturas hierárquicas, piramidais, e a liderança era um conteúdo que era um atributo especial daquele chefe. Hoje não. Hoje nós temos que pensar em liderança. E liderar, acima de tudo, é servir. É fazer aquelas pessoas da cadeia produzirem o máximo. Muito bem. Recebemos com muita alegria a nossa menina da mesa de hoje, a Dani Guedes. Ela é coach de mulheres e ela é palestrante. Então, ô Dani, você está muito à vontade com esse tema, né? Que envolve aí
a nossa humanidade no seu instinto, né? Naquela capacidade ou naquele desejo que as pessoas têm de controlar de alguma forma, dominar de alguma forma, e ao mesmo tempo que se depara com uma mudança, até para uma autoanálise, né? Que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Seja bem-vinda ao nosso debate 93 de hoje. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, meus queridos, amados irmãos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui. Eu corroboro a opinião dos amados pastores, porque nós somos muito suscetíveis a erro, né? A palavra nos diz que todos pecaram e foram destituídos da graça do Senhor. E se não fosse Jesus cobrindo os nossos pecados pela sua graça redentora, o que seria de nós? Então, sob o olhar da palavra, porque eu sou uma coach de mulheres, mas eu procuro me orientar pela regra de fé que eu acredito. Então, se eu julgo o outro, eu também sou capaz de ser julgada, né? Mateus fala sobre isso, 7, João 5. Então, nós precisamos ter muito cuidado e tratar o outro como gostaríamos de ser tratados, né? Se o outro cai e peca e o poder sobe a cabeça, e é possível que isso aconteça com qualquer um de nós, né? É um ditado popular que, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, para ver até onde ela vai, né? Se essa pessoa, ela perdeu o fundamento da fé, se a visão dela ficou escurecida, qual é o nosso exemplo? É Jesus. A gente precisa voltar para o nosso fundamento, né? O que ele faria? Ele condenaria? Ou ele estenderia a mão e ajudaria essa pessoa, né? O argueiro está no nosso olho, a gente precisa tirar o nosso, né? Como coach, eu costumo trabalhar o encorajamento e ajudar as pessoas, né? O coach é um profissional que busca a luz no outro. Então, se a pessoa ela está indo por um caminho que não é legal e ela me procura, eu vou encorajá-la a reencontrar a luz que há dentro dela, né? O caminho certo, o caminho estreito que está escrito na palavra de Deus. Amém? Muito bem, vamos continuar aqui ouvindo os nossos debatedores. São 11h15. O pastor Manuel de Matos, quando a nossa ouvinte diz assim: o que fazer quando percebemos que uma pessoa está sendo transformada pelo poder que recebeu? Tem sinais, né? Tem evidências e tudo. Agora também, por outro lado, pode ser inveja. Né? Eu tô olhando você, esse sujeito mudou mesmo, olha lá. Justamente sobre isso que eu queria até abrir um leque aqui. Depende muito também do ponto de vista de quem está olhando, porque tem pessoas que confundem essas coisas. Por exemplo, eu sou amigo de uma determinada pessoa e essa pessoa recebeu um novo cargo dentro da empresa, então ela se tornou lá um líder de algum setor, o gerente de uma empresa, o diretor de uma empresa, e eu acho que por ser amigo dessa pessoa, eu devo ter regalias, essa pessoa deve fazer coisas que ela não faz por outro. Então, quando essa pessoa não faz, ela já logo diz: olha, mudou, recebeu poder, agora não é mais o mesmo. Então depende do ponto de vista de quem está olhando. O que mais acontece, por exemplo, eu recebo reclamações da igreja, na igreja, de empresários que diz: pastor, eu coloco um membro para trabalhar na minha empresa e ele acha que porque ele é membro da igreja, ele deve ter um tratamento diferente. E eu digo: trata ele igual a todo mundo. E aí, quando não há esse tratamento, as pessoas dizem: ah lá, recebeu o poder, mudou. Então depende muito do ponto de vista de quem está olhando. Então pode não ter tido uma mudança negativa. Nada. O que mudou foi que a pessoa acreditava que seria melhor tratada quando essa pessoa chegasse lá. Ela está no exercício da função, basicamente, ela está cumprindo as suas atividades. Eu te apoiei tanto para você conquistar esse cargo, e agora olha o que eu recebo. Agora eu falto e você não abona a minha falta. Que absurdo. E não é mais amigo, né? Infelizmente tem isso aí. Como enxergar que eu posso estar sendo fascinado pelo poder, minha gente? A gente conhece histórias, e a Bíblia conta, a história relata isso, pessoas que se apaixonaram pelo poder de tal forma, governantes, por exemplo, que mudaram Constituição algumas vezes para que pudessem permanecer. O caso da Venezuela é um caso conhecido com Hugo Chávez, né? Um caso recente da nossa história. Outros casos existem, mas a pessoa que quer se manter no poder porque aquilo de alguma forma produz para ela um ganho. Como é que vocês lidam com esse assunto? Eu penso que o poder, ele é apaixonante. O poder é muito perigoso. Verdade. E Cristo, Jesus de Nazaré, deve ser o nosso parâmetro. Como Jesus lidou com o poder? Exatamente. Haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus,
não usou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou e obedece e morre a morte de cruz. A gente precisa entender, na minha opinião, o meu posicionamento é: quem não se conhece vai ser uma vítima muito fácil do poder. Quem não tem uma identidade firmada será uma vítima muito fácil do poder. Porque quem tem o poder faz para servir o outro. Mas quem tem essa identidade confusa, ele vai fazer para se autoafirmar. E na autoafirmação, essa pessoa, ela deixa de ter a autoridade para fazer o uso, infelizmente, do abuso de autoridade. Ela deixa de exercer o poder para abusar do poder do qual lhe foi confiada. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é olhar o próximo de maneira horizontal. Eu não sou melhor do que o outro. Apenas estou cumprindo uma função que me foi delegada de servir o outro naquilo que é necessário. E para isso me foi delegado poder. Mas eu não posso nunca me esquecer da onde Deus me tirou. Se apaixonar, meu Deus do céu. Ouvinte dizendo: JR, aqui na minha empresa, na empresa que eu trabalhei, tem uma mulher que se identifica como cristã, sabe? Ela humilha as operadoras só porque ela subiu de cargo. Hoje ela é fiscal de caixa. E uma operadora pediu para mudar de horário só porque ela fazia grosseria com a operadora todo dia e fazia a operadora chorar. Poxa, gente, todas as operadoras reclamam dela. Ela não dá testemunho no modo como trata as pessoas. Então e tem até uma questão de discriminação racial aqui, que é já um outro tópico. O fato é que algumas pessoas acabam se apaixonando, algumas pessoas acabam sendo transformadas, e de fato acontece também que muita gente olha para o outro como se o outro tivesse mudado, mas na verdade não mudou. Pode ter mudado, o outro pode não ter mudado. Nós vamos continuar trabalhando aqui no nosso debate 93 de hoje. Daqui a pouquinho vamos tratar o assunto do Pokémon. Você que está acompanhando a gente aí, espalha, convida seus amigos, vamos discutir esse assunto. O que tem de opinião sobre o tal do Pokémon, pelo amor de Deus. São 11h20. Para ministro, homens trabalham mais que as mulheres e por isso não cuidam da saúde. Eu quero saber se a Dani Guedes concorda com isso, se ela não concorda. Vai falar aqui hoje, hein? O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou nesta quinta-feira a criação de um plano para aumentar as estatísticas de atendimento a homens na rede pública de saúde do Brasil. Para o ministro, os homens vão menos ao serviço de saúde porque trabalham mais e são os provedores da casa. A declaração do ministro gerou controvérsias e logo alguns meios de comunicação relembraram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2014, que mostram que as mulheres têm uma jornada semanal de quase 5 horas a mais que os homens, incluindo a jornada de trabalho doméstico. Os homens que você conhece costumam fazer consultas e exames regularmente? Essa é uma pergunta, ó. Tá no outro assunto, mas tá dentro aqui. Os homens, você conhece, eles fazem exame? Você concorda ou discorda do ministro quando ele diz que os homens trabalham mais que as mulheres? A Bíblia fala que devemos cuidar do templo do Espírito Santo. Como estão sendo os seus cuidados com a saúde? Dani Guedes, eu vou começar ouvindo a nossa menina da mesa. Ok. Bom, eu considero que a declaração do ministro, ela foi um pouco enviesada. Eu acho que ele não foi muito feliz quando ele declarou que o homem trabalha mais do que a mulher, né? A gente não pode afirmar isso porque a mulher, até culturalmente, socialmente, ela exerce um papel hoje na sociedade. Quando ela chega em casa, ela tem uma jornada dupla ou tripla. E dependendo da estrutura familiar, né, de como aquelas pessoas foram criadas, de como aprenderam a se comportar, das crenças que aprenderam, elas trazem isso para a família. Então, por conta disso, a gente pode encontrar famílias extremamente funcionais e famílias extremamente não funcionais, onde não há acordos, onde o homem pode não cooperar para essa jornada dupla ou tripla da esposa. Né? Então, eu percebo que hoje as mulheres estão sim conquistando um espaço maior na sociedade, isso tem ganhos e perdas. Isso gera um maior acúmulo de atividades
E contabilizar a quantidade de horas que o homem trabalha fora, né, naquela atividade formal, não garante que ele esteja trabalhando mais. A menos que ele, quando chega em casa, ele também seja um companheiro, né, de vida, onde os acordos ali são estabelecidos, existe uma funcionalidade naquela família, né, não existem egos inflados e todos cooperam para o bom funcionamento daquele lar. E aí aquele homem talvez venha a trabalhar a quantidade de horas que a esposa trabalha. Né? Eu acho que o ministro ele pode ajustar um pouquinho a lente dele e ser um pouco mais sensível à realidade social do nosso país. Nessa altura já deve ter até ajustado, né? Não, irmão? Não, eu ouviu tanto. Deixa eu dizer o que. Eu acho que foi uma opinião, eu acho que uma opinião até infeliz da forma como qualificou. Agora, o fato de criar melhores condições para que os homens façam exames preventivos, isso é perfeitamente normal, é uma política muito importante, como se faz para as mulheres. Câncer de mama faz para os homens, câncer de próstata, que é uma doença que tem uma grande incidência entre os homens. Então, até aí, tudo ok, vamos estimular. Agora, se tem que dar uma opinião que trabalha mais ou trabalha menos, por isso é mais doente, aí tem que ter fundamentação científica, no meu entender. Pesquisa e fundamentação científica. Quanto ao tempo de trabalho, o próprio Plenades, né, desmentiu, porque diz que a mulher trabalha 5 horas a mais. Então, é uma opinião infeliz. O que acontece hoje, eu olhando de um outro ângulo, é que as pessoas estão sempre buscando espaços de holofote. As pessoas querem ser midiáticas, né? Então, a gente vê, inclusive, você classifica. Você olhando, estamos falando de ministro, vamos ver os ministros desse governo que está aí, como tinha os do anterior. Aí você vê pelas declarações, pelas formas com que falam, pelas impostações, você vê qual é que é o midiático. Nós temos um, por exemplo, aí que é extremamente midiático, eu não sei até onde ele vai, que é o da Justiça. Né? É da Justiça. Ele adora ficar no holofote, quando ele tinha que ser, talvez, o mais discreto dos ministros, porque ele opera numa área onde tem que ser discreto. Muito bem, queridos. E aí, pastores? Eu acredito que ele fez uma colocação infeliz, né? Eu nem o conheço pessoalmente, então eu não estou aqui para defender. Foi deputado, foi prefeito, acostumado com mídia. Durante muitos anos, JR, durante muitos anos, nós sabemos que as mulheres sempre trabalharam mais do que os homens de uma maneira geral. Até existem culturas, até no reino animal, né? A leoa é que mata lá o bicho pro leão vir e comer. Então, de uma maneira geral. Agora, eu acredito que o que ele quis dizer, eu quero pensar, foi o seguinte, sobre a questão da saúde dos homens. A maioria dos homens que eu converso normalmente vão ao médico quando já estão passando mal. As mulheres não, as mulheres vão de uma maneira geral, rotineiramente, fazer um exame, um cuidado maior. Então acho que esse investimento, como foi falado pelo nosso querido irmão Harold, é um investimento muito importante. Pastor, diz uma coisa, por que se a gente considerar como a proposta aqui, né, que o nosso templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar dele, né? Isso envolve uma série de coisas, inclusive o acompanhamento médico. Por que é que os homens têm tanta dificuldade em buscar o acompanhamento? A prevenção só vai na horizontal, entendeu? Na vertical ele não vai andando. Ele vai quando tem que ser carregado. A opinião é simples. Não é isso? Por quê? Cultural? Isso é cultural. É isso aí. Machismo, irmão Harold. Que é doente é fraqueza. É fraco. É uma questão cultural mesmo. Nós não estamos numa sociedade. Parar, na verdade. O homem nós estamos numa sociedade que até pouco tempo atrás o homem não chorava. E ir ao médico é fraqueza. É fraqueza, sinal de fraqueza. Então, é uma questão muito mais cultural do que o homem trabalhar mais. O homem só vai pro mas hospital. É uma coisa insana, né? Porque insano, não é uma coisa racional. Sim, não é saudável, muito, né? Não é saudável emocionalmente, porque nós somos um ser integrado, né? Nós somos espírito, alma e corpo. Culturalmente, o homem realmente traz essa bagagem, né? Que é uma bagagem ruim, de que ele não precisa se cuidar, porque ele tem que estar forte, ele tem que dar conta, né? Ele tem que ser o provedor. Hoje em dia os tempos são bem diferentes, né? Eu conheço muitos homens que já estão despertando para isso, entendendo que se cuidar
cuidar do templo do espírito é cuidar de toda a integralidade do ser, tudo que compõe o ser, né? Se a minha mente está bem, o meu corpo estará bem. Se o meu corpo está bem, eu libero as substâncias necessárias para produzir efeitos positivos na minha mente também, né? Você não acha que o homem tem medo, não, Dani? Só aqui entre nós dois aqui, só tem nós dois aqui agora. Faz de agora. conta que só tem a gente, porque também tem medo. Porque essa coisa, primeiro, não ter tempo, ok? Segundo, é o seguinte, não, uma questão que nós não temos dificuldade, porque não tem um negócio do medo aí, que a mulher, ela é criada desde pequenininha, ela já tem um entendimento ali de que é necessário cuidar. O homem, quando faz 40 anos, 45 anos, desespero. Ele já começa a lembrar. A pessoa quando canta parabéns pra ele. Exatamente. Alguém canta parabéns pra você, o cara diz parabéns pra mim, né, miserável? Aí ele já lembra que ele precisa ir ao urologista. Exatamente isso. Assim, existem sim questões. A cara dos pastores aqui, ó. Existem questões sim ligadas à criação, né? Eu vejo muito isso, que esse medo, né? Essa resistência que existe no homem de querer ir ao médico e aceitar o cuidado e de ser diferente da mulher. Depende da forma como ele foi criado, né? Se a gente olhar o homem de hoje com 50 anos, por exemplo, se você olha para 50 anos atrás, como ele aprendeu com os pais, a maneira como ele vai se comportar hoje vai reproduzir geralmente assim, né? As pesquisas científicas mostram isso. Eu achei bonitinho você falar um negócio que ele acha que não precisa de cuidado, é isso? Ele acha que não precisa, mas ele precisa. Ô Dani, aqui um ouvinte nosso dizendo se JR, ouvinte dizendo JR, eu morro de medo de agulha. Então tem gente Seja que não. Bem-vindo ao clube. Você também, pastor? Muito. É mesmo? Não é pouco, não, é muita coisa. Meu pai, a minha mulher fica de mãos dadas comigo quando eu vou. Eu tô falando sério, nada, nem pensar. Agora faz de conta que só tem ele aqui, tá? Meu Deus do céu. O pastor Voltz não fala nada, quietinha. Você vê que isso é tão cultural que a própria família acaba aderindo isso. Quando a menina faz 12 anos, 11, 12 anos, já leva no ginecologista. Normalmente o menino faz 12 anos e passa direto. Era pra ser uma questão cultural, então pegar o menino já com 12, vamos levar num urologista. Que isso, é cedo, pastor? É família, cedo, né? Cedo. Não, mas pra cuidar, pra ter ou levar, vai lá, coloca lá, leva lá pra aí olhar, já é outro extremo. Ou leva no médico lá e tal. Tem que ter um acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento e acaba não tendo, é cultural. Ouvinte dizendo, meu marido é assim, JR, geme de dor, mas não vai ao médico pra não faltar o trabalho. Olha que coisa bonita. E quando vai reclamar, reclama que não recebeu atenção. Quando eu marco, ele falta. Diz aqui, ouvinte. Algumas mulheres têm que dar as mãos ao esposo para levá-los, né? Segurar pela mão. Não é isso? Então me trabalhador, não tem problema nenhum vai pra não faltar o trabalho. Esse aqui é demais, entendeu? Mas tem muita gente que tem medo e faz do medo um monstro. Porque acaba não administrando a coisa como precisa ser. E outra coisa, hein? Não se cuida, amanhã vai dizer se eu devia ter me cuidado, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, pode ser tarde demais, não é? Aqui outro ouvinte dizendo, JR, o homem tem medo de descobrir doenças, olha, quando na verdade o importante é o tratamento preventivo. É verdade, ouvinte, ela está dizendo isso aqui, ela tem experiência aqui, muita gente acredita que não indo ao médico não faz o exame. Não fazendo o exame, não toma conhecimento da doença. Logo, o problema está resolvido. Ignorar o problema não resolve o problema. A pessoa acha que não tomando conhecimento, o problema está resolvido. O irmão, vai piorar ainda mais. Mas existe, assim, alguns históricos que não são científicos e as pessoas acabam se apegando a esse tipo de informação. Que fulano de tal estava bem até descobrir que estava doente. Descobriu que estava doente, ficou mal. Então, assim, não há nenhum fundo científico para isso. Eu tenho uma tese aí nesse assunto. Na medida que o tempo passa, melhor é não procurar, porque se procurar, encontra. Tem isso também, né? Os homens não vão ao médico, diz o ouvinte, porque são relaxados. Eles conseguem tempo para o futebol, ficam de papo com os amigos, praia, mas quando precisa ir ao médico, diz, olha, eu tô sem tempo. Nós mulheres estamos sempre juntas dos companheiros quando eles estão doentes, mas a recíproca não é verdadeira, pois normalmente vamos sempre sozinhas, diz aqui uma ouvinte. Tá brava aqui, ouvinte, hein? Acompanhando a gente. Mas uma coisa é fato, uma mulher com gripe é só uma mulher com gripe.
O homem com gripe, o homem à beira da morte. É verdade. É ou não é verdade? O homem gripado, se eu morrer, a mulher com gripe é uma mulher com gripe. É uma mulher que só tem gripe, ela não tem mais nada. É porque ela não tem o direito de parar, né? Aí é a questão cultural. Dani, também não exagera, Aí não. ela não tem o direito de parar. Uma mulher que para, né? Imagina uma mulher extremamente ativa, que pega um resfriado e fica uma semana de cama. Em algumas famílias, isso é um verdadeiro caos. Se a família não for funcional, como eu falei anteriormente. Então a mulher, ela não se sente no direito nem de parar. O que é terrível, porque gera um estresse a mais, um cansaço no corpo e um cansaço também existencial, porque ela tem o direito, né, de ficar doente. Agora, a mulher não para e quem não para também é o Pokémon. Conquistou meu coração. 93 FM. E aí, meus queridos debatedores, pastor Manuel de Matos, a coach de mulheres Dani Guedes, o pastor Roldson Bulê, nosso querido irmão Harold de Oliveira. Todo mundo já sabe o que é Pokémon, não precisa explicar, o ouvinte já sabe. E os ouvintes estão participando direto aqui, eles querem ouvir as opiniões dos nossos debatedores sobre esse assunto. Já se ouviu muita coisa, gente dizendo que isso é coisa do capeta, que isso é coisa do pessoal que está querendo fiscalizar a sua vida, espionar a sua vida. Tem gente que acha que é perigoso, porque a criança se distrai ali, já tem casos no Brasil, de pessoas que se distraíram e caíram, por exemplo, de um prédio, entendeu? Do alto de um prédio, enfim. Vamos ouvindo aqui os nossos debatedores. Pastor Roldson, posso começar com o senhor? Claro. Então vamos lá. Eu não vejo nenhum problema no jogo em si. O que eu penso é que é uma grande incoerência um pai cobrar de um filho que não jogue e ficar agarrado o dia inteiro no Facebook e no WhatsApp. Por exemplo. Um pai que cobra que o filho não use e fica dentro da igreja com WhatsApp, com Facebook. Então, para mim, há uma grande distância entre o discurso e a prática. O Pokémon não seria nenhum problema se nós tivéssemos uma relação saudável com as tecnologias. O Pokémon, ele só veio para potencializar, para mostrar, para revelar um problema que já é claro nessa nossa sociedade. Nós não interagimos uns com os outros. O Pokémon é o bichinho da vez. Mas nós temos aí o Facebook, o WhatsApp. E como é que a gente vai ensinar para as crianças que elas devem interagir, que elas devem deixar o celular, o joguinho de lado, quando eu fico agarrado no WhatsApp, no Facebook, nos mais diferentes ambientes, inclusive dentro da igreja durante o culto? Olha aí. Eu gostaria de dar uma opinião sobre esse assunto, separando primeiro, não estou contrariando, mas só dando uma caracterização melhor tecnologicamente, de que o WhatsApp, Facebook, e-mails, etc., são meios de comunicação. E o Pokémon GO, ele é um jogo, um game, como existem milhares de games. Exatamente. Não é de comunicação, pelo contrário. Ele exacerba o individualismo, porque é você contra o monstrinho, tá? Buscando o monstrinho. E é uma questão natural da tecnologia. E ele se transforma agora num modismo. É muito interessante, porque foi uma coisa que aconteceu rapidamente e no mundo todo. Se transformou no modismo. Mas como ele veio, ele vai também. Tenho certeza disso, porque vai aparecer um outro jogo que vai substituir, em termos de apelo, em termos de motivação, as pessoas a jogarem, e esse vai ficando para trás. Como o ciclo tecnológico é muito curto, não dá tempo de haver aquela passagem geracional. Então, como a geração que está atrás está no mesmo ambiente, vira modismo. Passou e vai morrer. E assim, claro, vai continuar, mas não vai ter esta intensidade e essa preocupação. Agora, com certeza, tecnologicamente, pelo fato de você ter um telefone conectado a uma rede onde você tem todas as informações de onde você está, o que você está vendo, é claro, isso
é mais um ofensor à privacidade das pessoas. Mas quanto a isso, nós não temos que ter essa preocupação, porque hoje ninguém mais tem privacidade neste mundo. Quem tem o smartphone não tem privacidade. Então, esse assunto já está vencido e ultrapassado. É uma nova etapa que nós temos que vencer e aprender a conviver com ela. Sobre a questão do modismo, eu estou de acordo com o deputado Harold, que eu acredito que vai passar, como todas as outras coisas. A grande questão é que vai passar e vem outro pior. Porém, também eu acredito que o WhatsApp, Facebook é um grande mal da sociedade, eles que não saibam usar. Esse é o grande problema. As pessoas que não têm domínio próprio, elas se arrebentam em qualquer coisa que elas vão fazer. Perfeito. Em qualquer área da vida que elas vão se envolver, elas acabam se prejudicando, e não são só em jogos. Agora, a questão do jogo Pokémon em si, eu não diria nem que é um jogo como qualquer outro. Eu não diria. Eu acho que esse veio com algumas coisas a mais que acabam roubando a atenção das pessoas de uma maneira assim espantosa, a ponto das pessoas estarem andando na rua procurando o boneco e baterem em poste, a ponto de pessoas morrerem numa pista de alta velocidade porque pararam para procurar o Pokémon na beira da pista, a ponto de um menino sair de casa, como aconteceu um histórico lá no meu bairro, sair de casa para ir no cemitério à noite porque o Pokémon apareceu no cemitério. E você vê que é algo, eu não digo que o jogo é do diabo, por favor, não entendam isso, mas acredito que o diabo se aproveita muito dessa situação. Perfeito. Por quê? Qual o lugar que o Pokémon mais aparece? Igrejas, shoppings, cemitérios. Pra quê? Pra distrair as pessoas. Então é mais um jogo que, se nós não tomarmos cuidado, ele vai roubar a nossa atenção familiar e também em relação às coisas de Deus. Olha, e vida pessoal. Em relação à igreja, Não espiritualizar essa questão. Isso é tecnologia. A tecnologia é para o bem e para o mal. E depende do ser humano como é que usa e tem o seu arbítrio para usar, como foi colocado. Lógico, A questão do limite, né? Em relação à igreja, uma igreja em São José dos Campos, a Catedral de São Dimas, uma igreja católica, eles colocaram um cartaz bem grande na quadra dizendo o seguinte, da igreja: caro treinador, aqui na Catedral temos um ginásio e um Pokéstop que podem te ajudar no jogo, mas temos também a Porta da Misericórdia e a Capela do Santíssimo que podem te ajudar na vida. Seja bem-vindo, entre e experimente. Entendeu? Foi uma jogada muito interessante e criativa, né? Mas aconteceu um episódio no carro. Eu gosto de carro. Carro é um lugar interessante. Eu ouvi dizer assim, JR, meu sobrinho de 14 anos tava um dia desses, né? Jogando dentro do carro. E ele disse que tinha um Pokémon dentro do carro que tava na cabeça da minha irmã. Mas meu cunhado começou a orar e a expulsar como se fosse demônio. Sumiu, JR. O Pokémon sumiu. Meu sobrinho não conseguiu pegar. Isso é coisa do inimigo. Até o Pokémon achou uma situação inusitada, né? Eu penso que as pessoas acabam espiritualizando mesmo, um né? Bom, eu já ouvi uma sugestão para um jogo que é muito útil para o brasileiro, que é o Empregou. Olha aí, que jogo maravilhoso. Vamos achar emprego. Isso aí. JR, tem um rapaz na minha igreja que decidiu queimar os objetos que não lhe fazia bem. E uma delas era uma carta do Pokémon. Quando foi queimar, a carta gemia. Diz aqui, ouvinte. Queimar o celular ninguém vai. Quer ver? Queimar o celular. O Pokémon no celular. É só apagar o aplicativo. É só apagar. Não precisa queimar o celular se você não quiser usar, né? JR, outro ouvinte. Meu marido foi caçar Pokémon, bateu a cabeça no ar-condicionado. Eu falei, isso não é coisa de Deus. O quê? O ar-condicionado? Sabe o que acontece, JR? As pessoas, elas perdem um pouco o bom senso, né? O bom senso, ele precisa imperar nessas horas, né? E falta muito isso. Aqui ouvinte dizendo, eu concordo com o irmão Harold, pois o Zap e o Face também tinha no início das igrejas, foi a maior distração da época. Isso é um jogo apenas, né? Diz aqui o ouvinte. Outros aqui, tem uma reportagem aqui que tem uma matéria de uma pastora. Ela afirma que visitou o Vale do Pokémon. Meu Deus. Vai, Rodson, quero ouvir sua opinião, hein? Que fica, segundo ela, no inferno. Oi? E ela disse, esses aplicativos, irmãos, vem justamente para levar almas para o inimigo. Então ela define Pokémon, ela é uma
tradução livre como demônio de bolso. Mas essa tradução, ela é muito tendenciosa. Pokémon não é demônio de bolso, seria monstro de bolso. Esse mon... E aí, na cabeça de algumas pessoas, monstro, demônio, eu acho que um grande exagero, né? E com relação à irmã que foi no inferno, no Vale do Pokémon, eu prefiro ir pro céu. Eu não tenho nada pro inferno, não. Então, assim, pouco me importa, sendo muito respeitoso com a irmã, o que terá lá no inferno. A gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente diz na Bíblia que o espiritual discerne todas as coisas, espiritualmente falando, a gente confunde em espiritualizar todas as coisas. Tem muita gente carnal espiritualizando tudo, quando na verdade nós deveríamos discernir todas as coisas de maneira espiritual. Então, assim, há um exagero muito grande. Muita gente carnal espiritualizando tudo. Aqui um ouvinte dizendo que a notícia da queda do menino, que diz que estava brincando, é falsa. Isso foi uma informação outra, pegaram a imagem e colocaram ali. Aliás, isso até é crime, né? Ele tá dizendo o seguinte: os Pokéstops são marcados no mapa pelos pontos de referência. E é por isso que ele está dizendo: o que mais temos no Brasil são igrejas e cemitérios. Então, por isso que tem muito em igreja. Eu não entendo disso, não. Quem está dizendo, ouvinte, dá o nome aqui, só para eu poder dar o crédito aqui, que você está ajudando a gente aqui a responder sobre esse assunto. Mas muita gente estranha. Agora, a pessoa vai pro culto e de repente está em cima do púlpito lá, a turma... Tem um Pokémon na cabeça do Pokémon. Pastor pregando fora na minha cabeça não, hein? Olha o problema. Já pensou, amarrado em Pokémon. O perigo existe um perigo muito grande da distração, né, gente, em relação a isso, porque é tudo como você utiliza o que vem para sua mão. Pois né? Eu li um texto muito interessante que até vou passar para vocês. É de que hoje esses jogos, de um modo geral, são extremamente sedentários. As crianças ficam sentadas no computador o tempo, vão ficando balofas, ficando gordas, né? Não fazem exercício. E que este game... Gostou do balofo? Gostei. E este jogo é um jogo que tira as crianças dentro de casa e faz andar na rua. Então tem esse aspecto positivo. Eu li um artigo nesse sentido. Defende que é um tipo de jogo que as pessoas andam, né? Que se movimentam de alguma forma. Quero agradecer aqui os ouvintes, que é o Axo, tá acompanhando a gente, foi quem nos deu essas informações aí. Se as pessoas desligarem a realidade aumentada, não aparece Pokémon na cabeça de ninguém, diz aqui o nosso ouvinte. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, é o seguinte: existiu aí também uma interpretação de que na cabeça das crianças e de qualquer pessoa que tenha algum tipo de medo, quando se vê, né, tá brincando lá e aparece em casa, traz para a criança ou para uma pessoa que tem muito medo, homem, por exemplo, né? Porque vimos aqui que tem muito medo, né? Pelo tema de hoje eu tô assustado. Não de Pokémon. Não. De achar que, na verdade, está lá, entendeu? Como na realidade aumentada do celular ali, do joguinho, olha lá e vê, na geladeira tem, ok? A pessoa depois olha pra geladeira com medo de que não esteja vendo. Tá entendendo? Ou seja, não acorda, não sai do quarto à noite, cria um medo maior do que havia anteriormente. O que vocês acham disso? É uma tese. Eu acredito que pode acontecer sim, por causa da questão da imagem fotográfica. A pessoa vê aquilo ali, depois pode acontecer da pessoa, na mente dela, ela visualizar. Agora, quero deixar bem claro uma questão sobre quando eu citei igrejas e cemitérios. Eu não quis dizer em momento nenhum que isso é espiritual, que o Pokémon tá lá na igreja, nada disso. Eu quis dizer a questão das distrações, como outras coisas acontecem dentro da igreja. As pessoas que usam o WhatsApp dentro da igreja, ou o Facebook, seja lá o que for. Esse jogo é mais uma distração que chega, mas isso daqui a pouco a verdade é que vai passar. Então, como é que os pais devem lidar com esse assunto, gente? Como é que os pais, para orientar, porque vai dizer o quê? O primeiro, proibir é melhor? É o ideal? Limites. Eu penso que não. Não, acho que isso aí tem que entender, assimila, agora orienta. Não vai orientação. Correr, não exatamente. Rua, orientação com limite. Essa orientação para se proteger de um acidente. Agora eu penso, eu volto aqui na minha primeira fala, assim, eu entendo que o WhatsApp ele é para comunicação, o Facebook também é, que a gente pode se comunicar sim, mas eu também percebo que tanto o WhatsApp quanto o Facebook, ele cria um fenômeno, ele consegue nos conectar quem está longe e desligar quem está perto.
O WhatsApp ele pode criar sim esse abismo, quem está próximo da interação. Um fenômeno que a gente tem visto em festas adolescentes é que esses adolescentes eles conseguem lidar muito bem através da realidade virtual, mas quando eles estão juntos eles quase pastor, não se... O senhor está falando exatamente a realidade. Quase eles não se comunicam. Pouco interagem, assim, né? Para esse pai chamar a atenção desse filho, ele precisa ter autoridade de mostrar que a interação interpessoal ela é imprescindível. Então não adianta esse pai chamar a atenção se esse pai ele não tiver autoridade no assunto. E a autoridade eu pelo exemplo, é verdadeiro, né? Isso tudo, autoridade é a grande pelo realidade. exemplo. As relações pessoais estão cedendo lugar ao individualismo. Isso é uma grande realidade. Como combater isso? Como combater ou como contrariar? Não sei. Isso é uma nova sociedade que se forma. É uma nova realidade que nós estamos vivendo agora. Não tem como mudar essa realidade. Nós temos que, pela orientação, nós temos que criar mecanismos, talvez na família, nas escolas, para orientar, para conviver com isso. É a realidade. Agora, as relações de espaços temporais não existem mais hoje. Hoje você se relaciona com quem está no Japão, sabe nem quem é. Agora, Iboró, se a pessoa, se o pai e a mãe, se os pais não querem, não querem. É não. Agora, é necessário, nos dias de hoje, explicar por quê. Isso. Porque a coisa não é mais como era antigamente, entendeu? Exatamente. A comunicação, ela precisa existir nos lares, né? E a família, ela precisa entender que ela tem os moldes dela de se relacionar. Porque se todas as famílias forem se basear nas tendências do que é moda, do que tendências tecnológicas de mercado, as pessoas vão se robotizar. Né? Nós precisamos entender que temos uma regra de fé, que nós temos orientações para a vida e cada núcleo familiar precisa saber gerir pai, mãe, filhos e colocar limites e acordos serem estabelecidos para que a família funcione bem, para que seja possível, por exemplo, para um pai que lidera essa casa com base no exemplo, orientar os seus filhos, porque ele é um excelente exemplo. A criança aprende pelo exemplo. Então, se os pais entendem que não é não. Não. É o seguinte, eu acho que toda essa questão, por exemplo, de usar o smartphone no teatro, para não falar só de igreja, de culto, usar no teatro, num ambiente onde tem que estar ouvindo uma palestra, deixar ligado, isso é uma questão de civilidade, isso é educação, não tem nada a ver com a tecnologia. Perfeito. Não tem nada a ver com a tecnologia, meu pastor. São bases, né? São bases de educação e valores. Não existe nada, é educação. Então, eu estou assistindo uma palestra, um culto, um sermão. Estou aqui, aí eu não estou exatamente o que eu falei, que o problema. É a distração que é causada. Seu ouvinte dizendo, eu deixo meu filho jogar, mas impondo limites. Já disse para ele que na igreja não é lugar de jogar. Meu nome é Carlos Evandro, quero agradecer aqui o Carlos. O outro ouvinte conta aqui uma história também de gente que acabou envolvida com esse assunto. Tem uma história de um ouvinte aqui, ele diz, JR, meu sobrinho, ele tem 6 anos, ele diz que tem um Pokémon dentro da igreja e domingo ele vai pegar. Olha, eu fiquei até assim, será que ele tá um determinado lado, por um lado, então uma coisa aí, se tem na igreja tem que ir, né? Entendeu? Vamos aproveitar para pegar o Pokémon da igreja, né? Porque o ouvinte escreveu aqui, você escreveu assim, tem um Pokémon dentro da igreja e domingo ele vai pregar. Agora, eu entendi que você disse pregar mesmo, ou você quis dizer pegar como eu entendi e interpretei, entendeu? Que a gente também tem que interpretar. Um professor de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, ele acabou utilizando uma imagem de um smartphone com o jogo na tela para dar uma aula de geografia. Aproveitou-se disso para poder ensinar para as crianças conhecimento básico, entendeu? Deve ter sido norte, sul, leste, oeste, alguma coisa nessa altura. São meninos de 3º ano, onde eles podem aprender um pouco mais sobre essa questão geográfica. Ele criou uma estratégia em cima de algo que pode ser bom ou ruim. Depende de como nós utilizamos. Seja um jogo, sejam as questões relacionais da vida, como que eu vou me relacionar com aquilo? O que eu vou tirar de proveito daquilo, né? Ele está aproveitando, teve uma estratégia excelente, porque ele vai alcançar os jovens dessa forma e provavelmente, pelo exemplo e com a orientação adequada, ele vai ajudar esses jovens a crescerem, mesmo utilizando o Pokémon. Isso é fantástico.
Bom, nós temos aqui a necessidade de apresentarmos uma síntese, né? E a síntese é exatamente aquele ponto onde, depois de cada assunto, o ouvinte vai nos acompanhando aqui, sabe? A gente procura trazer uma síntese, que vai ouvindo, chega uma hora, o ouvinte diz assim, mas o que eu faço agora? E agora? Como é que fica, né? Então vamos tentar aqui a síntese. Estou só esperando a ouvinte responder aqui se o menino vai pregar ou se ele vai pegar. Ela vai responder aqui, Marcelo, acompanha aqui pra mim, que essa aqui, ó, eu fiquei curioso pra saber. E eu ainda tenho que achar o nome direitinho aqui, o nome de acordo com a imagem. Bom, o Pokémon, então, é um game, é um jogo, é um aplicativo que você pode baixar e você pode apagar. Ele tem sido uma febre, especialmente nos países onde as crianças têm acesso ao smartphone, porque sem smartphone você não brinca, sem um tablet você não brinca, você só brinca se tiver isso aí. Tem que ter ali as conexões todas, então isso tem feito com que algumas pessoas caminhem ainda mais para o consumismo, porque eu preciso ter um celular que brinca, porque esse meu celular que só fala, quem quer um celular que só fala? É o que as pessoas dizem, para que eu vou ter um celular se eu só vou usar para ligar para as pessoas? Quer dizer, o celular nasceu para isso. Você nem liga mais, né? O WhatsApp tá aí para isso, Messenger. O bichinho nasceu para isso, né? Faz, né? Hoje o telefonema é uma prova de amor. Agora vou ligar para Evelise daqui a pouco. É uma prova de amor, né? Gostei dessa palavra boa. Então, quer dizer, as pessoas hoje têm esse jogo. Quer dizer, o que eu entendi aqui, ouvinte, e aí eles estão aqui no estúdio, vão poder dizer se é isso ou não, é que o entendimento é que isso é uma febre que passa. Tá no 38 graus, daqui a pouquinho tá no 37, tá no 36, daqui a pouquinho tá com temperatura de sapo, 34, 30, acabou o negócio. Existe uma preocupação espiritual e me parece que é uma preocupação saudável, desde que não seja exagerada. Preocupar-se com essa área é fundamental, acho que nós temos que nos preocupar com essa área em tudo, não só nesse jogo. O jogo é um jogo que está ali e que a gente tem que se preocupar, mas talvez isso mobilize pais para mais perto dos filhos. De vez em quando umas coisas dessas acontecem, o efeito contrário é esse. Pais mais preocupados com os filhos, filhos que querem interagir com os pais, e aí você tem um trabalho de maior proximidade que produz um relacionamento maior que não havia antes. É o ganho positivo. Ganho positivo de um processo como esse aí. Muitas pessoas acabam ficando preocupadas com isso e espiritualizam isso de uma maneira exagerada. Já entendi que não pode desprezar a espiritualidade. É isso mesmo, gente? É isso mesmo. Tô caminhando aqui. Exatamente. Não se pode desprezar a espiritualidade, mas também não pode exagerar. É o equilíbrio. Não né? é isso? Isso. Que mais vocês querem acrescentar sobre esse assunto do Pokémon? Eu termino então sobre o Pokémon dizendo o seguinte: Pokémon é como qualquer outro jogo que as pessoas jogam no celular com alguns diferenciais, porém existem outros jogos em celulares que as pessoas são tão viciadas quanto o Pokémon. Qual é o importante disso tudo? Coloque limite para si mesmo. Coloque limites, porque a vida é a questão do equilíbrio. Coloque limites para você na relação do WhatsApp, do Facebook. Existem lugares que você pode usar isso. Não é só com o Pokémon ou com o Come do celular, ou seja lá outro jogo qual for. Nós precisamos ter limites. Aquele joguinho do Come, pessoal. Não sei como é que chama. Isso ainda existe? O Come existe. Olha, na minha época e tinha tem gente viciada nisso aí, viu? Na minha época bem tinha. formado. Não, eu não jogo. Bom, Eu jogo em casa com as minhas filhas videogame. quer acrescentar, Dani? Quero sim. Ah. Eu acho que todos os dias nós nos deparamos com escolhas, né? Escolhas que nós devemos fazer. As coisas se apresentam na nossa vida e a gente tem que escolher qual caminho que a gente vai, de que forma a gente vai, por onde a gente vai, né? Então, essas escolhas estão também nos jogos eletrônicos e tudo que se apresenta a nós. É o equilíbrio. Qual é o resultado disso, né? Qual é o resultado que eu vou alcançar escolhendo ir por esse caminho ou por aquele caminho? As pessoas precisam parar para pensar e refletir qual é o resultado que isso vai dar, qual é o ganho, né? Se é um ganho positivo, se é um ganho negativo, se eu vou ter consequências, porque toda ação ela tem reação e todo resultado ele gera uma consequência na nossa vida. Olha, aqui um ouvinte chamado Luiz Fernando, ele diz que é um dos líderes de jovens, ele fala assim: JR, eu estou conversando a respeito disso com os jovens, falei que não tem problema deles jogarem a menos que não deixem de estudar a Bíblia, de orar, de jejuar, de fazer as coisas de Deus, porém se isso estiver atingindo o lado espiritual deles com Deus, falei que é melhor eles escolherem estar com Deus do que
está se distraindo nos joguinhos, não só nesse, mas com qualquer outra coisa, traz aqui a opinião de um dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer a nossa ouvinte que disse que o menino ia lá, o menino ia pegar, viu? Não era pregar, não. Tem 6 anos. Eu fiquei curioso, que tem criança que prega. Eu fiquei animado aqui. Mas em breve ele estará lá. Quero agradecer. JR, fala pro pastor que o jogo se chama Pac-Man. Ah, Pac-Man. O Vim tá ajudando. Desculpa aqui. Que eu falei come. Não, mas aí parece, né? Parece. É que eu sou novo. O senhor tá indo muito bem. O tema do como começar bem e terminar melhor ainda, nós não vamos começar porque não poderemos terminar melhor ainda. Segunda-feira eu volto com ele e você participa com a gente aqui do nosso Debate 93. Marcela, gol! Vamos, gol então, vamos lá. Você conhece alguém que depois de ter alcançado uma posição de liderança mudou assim por causa do poder? 75% dos ouvintes dizem que conhecem, sim. Muito bem, quero agradecer a participação dos nossos queridos ouvintes conosco aqui no nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado aqui a presença do pastor Manuel de Matos. Pastor, um abraço, querido. Eu que agradeço, JR, obrigado, um beijo para toda a Igreja do Brasil, para Cristo em Jardim Limpo, minha esposa, minhas filhas, e hoje muito especial a todos os irmãos que estão trabalhando lá na obra da igreja. Olha, vocês são uma bênção. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Maravilha, quero aqui dar a informação aos nossos ouvintes que o Brasil ganhou de Angola de 28-24 no handball. E aí caminha para frente. E a Bá, ô Dani, não sei se você viu a Bá, ô Dani, muito obrigado, viu? Mas a Bá é a goleira da Angola. E ela é naquilo que algumas pessoas chamariam de um pouquinho acima do peso. Exatamente. Um pouquinho acima do peso. E aí ela ganhou assim, o público se apaixonou por ela, né? Eu estava lá. Ela Estava lá, você ouviu? Eu fui ontem. Eu nunca andei tanto na vida, acho que andei 10 quilômetros, mas fui lá, porque eu tinha que ver. É uma coisa maravilhosa. Você não está na sua mente. Se você não deu um passeio lá no Parque Olímpico, vá fazer Fantástico. isso. Aí, por acaso, só tinha esses jogos e nós fomos assistir esse jogo. E esse jogo foi com aquela que foi campeã mundial, acho que foi a Ucrânia, não? Noruega, com a Noruega. E aí começa o jogo, mas a torcida estava lotada, a torcida logo assumiu direto, né? Angola é o time. Aí começaram, né? E a goleira realmente ela foi um pouquinho acima do peso. E ela ficou feliz. E ela, quando pegava uma bola, então ela saía e levava, a torcida vinha abaixo. As lourinhas cortaram um dobrado. Acabaram ganhando, mas não foi mole. E ela tem esse apelido por conta de uma novela que passou, uma novela brasileira que passou lá em Angola. Ela acabou se apaixonando por esse nome, as pessoas começaram a chamá-la de Bá, o que deu um grande impacto. Dani, muito obrigado, Dani. Eu que agradeço, JR, agradeço os ouvintes. Quero mandar beijo, porque se eu não mandar, vai dar ruim em casa. Vou mandar beijo pro marido, Jorge Guedes, vou mandar beijo pra minha mãe, Arlete, uma pastora. Quero mandar beijo pra minha igreja Profetizando as Nações, pros meus pastores Fernanda Brum e Emerson, e para as minhas queridas do meu ministério Entre Amigas. Amo vocês de todo o coração. Maravilha. Obrigada. Aqui o pastor Rodson Bulê, muito obrigado. Aqui um ouvinte dizendo: o Pokémon é uma febre que mata. Olha aí, hein, ouvinte. É isso aí. Cuidado mesmo. Muito obrigado ao JR, obrigado pelo convite. Quero mandar um beijo para os meus irmãos que vieram me acompanhando hoje, o irmão Dando e o irmão Ricardo, para minha querida esposa Carolina, para as minhas filhas Laura e Estela, para a comunidade evangélica de Mesquita e para os meus pastores Silfarne e Patrícia Marques. Maravilha, muito obrigado, querido irmão Harold de Oliveira, nesse dia todo especial, irmão Harold. Um dia muito especial hoje mesmo, além de ser o aniversário da Evelise, que já foi aqui anunciado, também hoje é aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí quando eu olho para trás e vejo que eu acompanho os aniversários, aqueles que são assim mais significativos, de 10 em 10 anos, poxa vida, realmente eu tô vendo que eu tô bem andado, né? E eu fico muito feliz porque é uma igreja tradicional do Brasil, uma das mais antigas que vieram para o Brasil, talvez tenha sido a primeira que veio para o Brasil, 1500 e pouco, quer dizer,
Você pode contar bem a história. 1859. 859 quando veio a igreja, mas antes vieram os huguenotes. Chegou aí, os huguenotes vieram antes. Vieram antes, que são o marco inicial, não é isso? Ou falei bobagem? Não, certíssimo. Então tá, mas você está... Então isso é uma coisa muito importante, nós hoje estamos lembrando, então que Deus continue abençoando a liderança da igreja, a membresia dessa igreja, e continue sendo essa bênção que é para o nosso país. E hoje, de maneira especial, irmão Harold traz uma palavra em seu próprio nome para nossa querida Ivelise nesse dia especial de aniversário, que é sempre uma data, especial. Não, essa é uma data realmente importante, você sabe, né? Eu agora no final do ano vou fazer 56 anos de casado, né? Uma vez eu fui governador da Intelsat nos Estados Unidos e eu falava, né, que era casado e tal. Eu, naquele tempo, eu tinha 25 anos de casado, né, bem mais jovem, né? 20 e poucos anos de casado, e eu dizia assim, aí a turma que eu representava, Moçambique, Angola, Paraguai e outras, além do Brasil, na junta. Aí perguntava, vem cá, mas é casado com a mesma mulher? Porque lá podia, né? Tinha um deles lá, era poligamia. Então era um negócio que é com a mesma mulher, é com a mesma, é só uma e essa aí. Pois é, e eu daquele tempo até hoje estou aí, vou completar 56 anos. E eu fico às vezes refletindo sobre isso, porque nós temos crises no casamento, todos nós temos crises. As crises no casamento são muito mais emocionais do que afetivas. Porque quando a gente ama, quando a gente quer, quando a gente não tem na cabeça, não colocou nunca na cabeça a hipótese de se separar, de encerrar o casamento, dificulta mais acontecer isso, porque não está no seu projeto de vida. Hoje, talvez, os casais mais jovens já coloquem na cabeça que não, eu vou casar, mas se não der certo eu me separo, caso de novo, essas coisas assim. Não, no meu tempo não era assim. Eu realmente casamos para toda a vida, essa hipótese não existia. E nós vivemos um grande amor na realidade, e vivemos até hoje. Por quê? A Ivelise tinha 16 anos quando nós casamos, né? Eu conheci a Ivelise com 14 anos. Uma menina, né? Então, um adolescente, né? 14 anos. Então, eu era oficial do Exército, saí oficial, e aí sabe como é que é? Sai oficial, ela pensa que está com tudo, é o dono do mundo, né? Aí nós nos casamos. E aí tivemos nossas crises, as crises emocionais foram as mais violentas, mas superamos, Deus nos amparou, né? Perdemos filhos, enfim, essas coisas todas da vida da gente. E desentendimentos nunca foram além do emocional, porque o afetivo, esse afetivo é o que segura tudo. Porque quando você casa com uma pessoa, você tem que amar. Essa é a grande realidade. E eu agora fui apaixonado. Eu já falei aqui, vou repetir. Eu fui tão apaixonado pela Ivelise que eu tinha febre. Sabe o que é isso? Mas é que naquele tempo, sabe como é que é? Só pegava na mãozinha. Então a febre pode ter sido de outra origem, mas de qualquer maneira, eu tinha febre. Exatamente, reagia ao sentimento. Então então eu estou muito feliz hoje, Ivelise, que Deus te abençoe. Você é a bênção na minha vida. Eu sempre falo para você que somos eu e tu e eu, para falar um português bem correto de jogador de futebol. É tu e eu e tu. A vida no fim vai passando e nós vamos ficando só nós mesmos, tá? Porque os filhos vão buscando os seus caminhos. Então nós temos que cada vez mais reforçar a nossa relação e a nossa compreensão, e tem sido assim. Então que Deus te abençoe, muito obrigado pela tua vida. Eu agradeço a Deus pela tua vida na minha vida. Que palavra. Vamos orar juntos aqui, pedindo ao pastor Manuel de Matos para orar conosco, agradecendo a Deus pela bênção da vida da querida Ivelise, que é querida e amada e respeitada por nós aqui da 93 FM, que agradecemos a Deus pela sua vida, e vai ser alvo da nossa oração, da oração do povo de Deus, né? Como é importante nós aprendermos a orar uns pelos outros, como é importante passarmos pelas dificuldades da vida e sabermos que tem alguém que ora por nós, que intercede por nós. E esse é um tempo de oração, de busca da presença de Deus. Se é um presente bom que você pode dar a alguém, é orar por esse alguém. Ora, peça a Deus, busca o Senhor. Nós vamos orar também por gente que assumiu poder e se perdeu. Por gente que se perdeu quando o outro assumiu o poder. Nós vamos orar pelos homens que têm medo de se cuidarem e por conta disso perdem oportunidades
de exames preventivos e acabam chegando no momento mais complicado e difícil de suas vidas. Vamos orar por aqueles que estão lidando com esta questão do Pokémon. Muita gente trazendo observações e palavras sobre o assunto, como nós ouvimos hoje aqui, palavras equilibradas, palavras sadias, mas palavras firmes. Se há alguma coisa que tem feito mal a você, deixa de lado, apaga o aplicativo. Se seus filhos estão mudados por conta disso, exerça a autoridade paterna, materna, instrua. Isso é papel do pai e da mãe. Não vai transferir isso para a igreja não, hein? Não transfere isso para a escola não. Isso é papel de pai e mãe, que saberá cuidar dos seus, e cada um deve cuidar dos seus, com sabedoria e muita oração. Vamos pedir a Deus que nos dê discernimento espiritual, que é fundamental para uma hora como essa também, pedindo a bênção de Deus sobre todo o nosso povo, orando pela família olímpica e por tudo que tem acontecido, agradecendo a Deus pela história da Igreja Presbiteriana do Brasil, seus 157 anos, e também agradecendo a Deus pela bênção da vida, pedindo consolo para os corações enlutados e a cura para os enfermos. Pai, nós queremos começar te dando graças, Senhor. Obrigado pela vida da nossa querida irmã Ivelise, que hoje completa mais uma primavera. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que até aqui o Senhor tem ajudado essa família, tem ajudado a tua filha e continuará, Senhor, com a tua mão. Também entregamos, ó Deus, todas estas questões que falamos e tratamos nesta manhã, o Pokémon, a questão das mulheres que trabalham ou dos homens em relação à saúde. Entregamos o nosso estado em suas mãos, Senhor. A questão das Olimpíadas, guarda o nosso estado, Pai, guarda as pessoas que andam para lá e para cá, cubra-nos com o teu precioso sangue. Ó Deus, eu te dou graças por esta rádio também, que tem servido como um canal de bênção para a vida de tantas pessoas. Muito obrigado, Pai. Nos deu discernimento, Senhor, para em meio a tanta tecnologia continuarmos de pé na tua presença, porque como diz a tua palavra, Senhor, pode passar os céus e a terra, mas a tua palavra permanece de pé, a tua palavra permanece entre nós. Então tudo passa, Senhor, mas uma coisa nós temos certeza: as tuas promessas continuam sobre as nossas vidas. Nos dê graça, Senhor, para mantermos firmes e constantes, sempre abundantes na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.